Caio Naesa, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma abordagem sobre uma temática bastante interessante, até porque agora há 2 dias houve o dia do trabalho e a gente vai dar ênfase ao desenvolvimento 1 e 2, tá bom? Aí nós vamos partir de 4 áreas do conhecimento acerca do trabalho. Por que a gente tem que abordar as questões do conhecimento? São essas áreas que sustentarão o nosso posicionamento. O nosso posicionamento, como já vimos anteriormente, se é a nossa tese, ela tem que estar na introdução, a banca tem que saber o meu posicionamento acerca do tema, se eu sou a favor ou contra, e eu tenho que sustentar esse posicionamento por meio de argumentos. Aí esses argumentos a gente chama de A e B, né? O A a gente fala no desenvolvimento 1, o B a gente fala no desenvolvimento 2. E aí nós vamos ver então em que áreas do conhecimento nós acharemos argumentos para sustentar o nosso posicionamento, tá bom? Então assim, a área do conhecimento 1, a gente pode falar o seguinte: nós podemos falar que em 1941, ou seja, eu já estou dando um contexto histórico, eu falarei então que foi promulgada uma lei que punia as pessoas que se entregassem ao ócio. Era chamada então de vadiagem popularmente. Quem estivesse vinculado a algum tipo de trabalho ficaria livre da punição. Então eu posso contextualizar essa questão que falamos agora com o ano de 1941 e falando dessa lei. Então já demonstra conhecimento para eu sustentar o meu pensamento. A gente pode falar também o seguinte, que caso a pessoa ela não apresentasse nenhum documento comprovando o vínculo de trabalho, ela seria considerada vadia, por isso vadiagem, tá, gente? Então assim, se vocês preferirem, e até acho melhor não utilizar esse tipo de palavra, porque de repente a gente na hora de colocar não consegue fazer um contexto suficientemente palpável, de forma que essa palavra não fique meio que confusa e meio comum, né, meio chula. Então eu já sugiro que a gente fique lá com aquele anterior, ó, que a gente fique com essa parte aqui até o ócio, tá bom? Então assim, a pessoa então que não comprovasse um vínculo era considerada vadia, no sentido de vadiagem, de falta de trabalho. E é por isso então, gente, que antigamente as mães mandavam os filhos saírem com os documentos para não serem presas, tá? Só a título de conhecimento. A gente pode já chegar na área do conhecimento 2, que aqui é muito importante. Aqui sobre Getúlio Vargas eu trouxe um outro tema inserido aqui, aliás, inserido nessa aula de hoje, mas não sobre esse tema, para vocês verem como é importante inserir a fala de um presidente, no caso, para sustentar os nossos argumentos. A área do conhecimento 2, então a gente vai falar o seguinte, que no dia 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas ele assinou a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. Esse documento então foi muito importante para sistematizar vários direitos trabalhistas, tá? Exemplo, 13º salário, adicional noturno, FGTS, né? Aí, gente, o trabalhador, então, passou a ser considerado como hipossuficiente, que precisa de ajuda do Estado, certo? A partir daí. Chegamos à área do conhecimento 3. Lembrando que essas áreas do conhecimento que estamos falando, a gente vira 4 hoje, é para sustentar a tese, ou seja, se é sobre o trabalho, o que falarei sobre o trabalho, certo? A gente pode falar também que em 13 de julho de 2017 foi aprovada a reforma trabalhista. A reforma ela desconstrói o intenso protecionismo do Estado sobre o empregado e dá estímulos aos empresários e empregadores, que é uma realidade que estamos vivendo agora. E isso é bastante interessante e chegaremos a um tema que eu coloquei aqui pra gente fazer, tá? Área do conhecimento 4. O Brasil tem 11,9 milhões de desempregados. Esse número pode aumentar em virtude da pandemia do Covid-19, que a gente está vivenciando agora. Quanto mais tempo o indivíduo estiver sem emprego, maior é a probabilidade de se submeter a subempregos. É uma realidade também. Essa população desempregada forma o que Karl Marx chamou de exército industrial de reserva.
Então isso aqui é pesquisa para vocês fazerem para escrever essa redação que eu vou pedir hoje. O conceito de exército industrial de reserva, ele corresponde à força de trabalho que excede as necessidades da produção. Então, retomando, a gente está com uma gama imensa de desempregados e isso tende muito a aumentar. Eu penso que nos próximos encontros que a gente venha a ter, aquele número que eu abordei ele será maior. Então, falando sobre isso, porque apenas eu falar de pessoas que estão à margem, de pessoas que aumentam as fileiras do desemprego é uma fala minha. Eu apresentar isso aqui, falar do exército industrial de reserva, falar do Karl Marx, dá um peso e uma sustentação maior à minha argumentação. Isso aqui, gente, é relacionado então à tese, que eu defendo meus dois argumentos, o A e o B. Então, eu falar é muito vago, mas eu sustentando aqui é aquele argumento de prova concreta que a gente viu anteriormente que tem que ter nos dois desenvolvimentos, certo? Olha só o que a gente pode falar também. Esse conceito do Marx, ele representa um problema, porque deixa o empregador com muita margem de escolha e permite que o empresário imponha suas vantagens àqueles que implorarem por trabalho, certo? Gente, essas 4 áreas do conhecimento podem ser usadas não apenas em redações sobre trabalho, que é o que a gente viu hoje, mas também para temas que falem de desigualdade, desemprego, crise econômica, entre outros, tá bom? Tema que eu sugiro para vocês fazerem: as habilidades necessárias para os profissionais das futuras gerações. Se quiserem mandar redações lá pro Caiu na ESA, pode mandar, a gente conversa por lá, tá bom? Tema para casa então. Então é isso, nos falamos no próximo momento. Bye!